Olá, bom dia para você, boa noite, boa tarde, independente do horário que você está nos vendo. Você está na 362K TV e esse é o nosso programa Minemosine Livros e Livrarias, um programa feito para quem ama o livro, esse suporte maravilhoso do conhecimento humano que nos traz alegria, nos traz prazer, nos traz ciência, nos traz uma série de situações boas. Então a gente aqui sempre traz escritores, sempre traz pessoas de alguma forma ligadas ao mundo do livro, para que a gente possa então preencher o tempo dos nossos telespectadores com coisas interessantes, com histórias bacanas, com pessoas que pesquisam, pessoas que fazem coisas interessantes. E hoje temos aqui no Minemosine Livros e Livrarias uma presença pela primeira vez de alguém de outro estado. Pela primeira vez receberemos, então, uma pessoa, uma pesquisadora, vocês vão conhecê-la, grande pesquisadora, uma pessoa com uma carreira interessantíssima, e que é da Paraíba, mora em Picuí, na Paraíba, e é natural de Itaperoá. Vocês vão lembrar de Itaperoá, porque o nome dessa cidade é muito citada pelo grande Ariano Suassuna em sua obra, por exemplo, O Alto da Compadecida, entre tantas outras. O Ariano viveu em Itaperoá quando criança. Então, temos um enorme prazer de receber aqui a Fabiana Agra, advogada, jornalista, escritora e pesquisadora e autora desse livro belíssimo aqui, olha só. Mossoró, os 37 dias que abalaram o Lampião, da Offset Editora. A gente vai conversar principalmente sobre esse livro, mas também falaremos sobre outras obras dela. Então, vou apresentá-la para vocês, pedir para que ela se apresente. Então, seja bem-vinda, Fabiana. É um prazer recebê-la aqui no Minemosine Livros e Livrarias. Olá, Moacir. É com grande satisfação que eu estou participando do teu programa e me sentindo muito lisonjeada, né, por ser a primeira pessoa a ser convidada de fora de São Paulo, né? E é uma satisfação grande vir aqui para o teu programa falar sobre o Nordeste, né? A história do Nordeste, que hoje em dia muitos pesquisadores estão passando a limpo essa história. Nós somos um movimento, né, que estudam todas as nuances do que foi principalmente o Nordeste na chamada República Velha. É um prazer estar contigo e agradeço demais pelo convite. Fabiana, nós que agradecemos. Um grande prazer recebê-la. Você, então, é a primeira participante, como eu falei, do meu querido Nordeste. Eu sou pernambucano também, como você sabe, embora radicado em São Paulo há mais de 40 anos, mas a gente, né, tem aquela velha história que dizem que a pessoa sai do sertão, mas o sertão não sai da pessoa, né? Eu tive essa demonstração prática com meu pai cearense, que era um sertanejo, né, nascido lá em Iguatu, no Ceará, e empedernido, alguém que adorava o Nordeste, e eu também gosto muito, né? Boa parte da minha produção é ligada ao Nordeste, a minha produção intelectual é ligada ao Nordeste. É claro que eu também gosto de temas paulistanos, eu também me considero um paulistano adotado, mas o Nordeste está no nosso sangue, é impossível negar nossa origem nordestina, da qual a gente se orgulha muito. E eu estava conversando aqui nos bastidores com a Fabiana, a gente estava comentando da riqueza cultural que tem o Nordeste, das histórias maravilhosas nordestinas, né? E uma dessas é essa que ela pesquisou aqui no livro, né? Mossoró, os 37 dias que abalaram o Lampião. Mossoró, acho que a gente pode dizer, né, Fabiana, que foi a maior derrota de Lampião, né? Embora ele tenha sofrido outras derrotas, mas talvez Mossoró tenha sido a mais expressiva, né? Então nós vamos falar um pouco sobre esse livro. Eu queria perguntar para você, você nasceu na Paraíba, mora em Picuí e escreve sobre um tema de um estado vizinho, mas você estava me dizendo que você está próximo da fronteira com o Rio Grande do Norte, né? Como é que foi sua ligação com essa história especificamente de Mossoró? Moacir, falar
do cangaço lampiônico de 24 a 28 é falar das tropelias, das razzias do bando de Lampião, principalmente pela Paraíba e Pernambuco. Ceará não, seu Ceará ele ia se esconder, né? Lá ele era protegido. Então, a única vez que Lampião ousou entrar no Rio Grande do Norte, né, para invadir a segunda maior cidade, Potiguar, ele se deu muito, mas muito mal. E foi por causa de Mossoró que houve digamos assim, um divisor de águas no cangaço lampiônico. Ele sai de Mossoró, totalmente derrotado. A resistência de Mossoró, ela conseguiu expulsar o bando da cidade, eles fugiram pelo Ceará, e após isso, a coisa ficou tão ruim para o bando de Lampião que ele, para sobreviver, ele precisou cruzar o Rio São Francisco e ir se esconder e fazer suas razias na Bahia e em Sergipe. Então, essa é a derrota mais emblemática de Lampião, sem sombra de dúvida. Por isso que o título do livro é Mossoró, dois pontos, os 37 dias que abalaram Lampião. Muito bem. De fato, Fabiana, não há dúvida que você está correta. Essa é a grande, vamos dizer, a derrota emblemática e que representa exatamente como você falou aí com muita propriedade, um divisor de águas, né? Até então, Lampião reinava absoluto. Tinha tido o famoso episódio no ano anterior da concessão da patente de capitão dos batalhões patrióticos, né, para enfrentar a coluna Prestes, que a gente fala modernamente como coluna Miguel Costa Prestes, né? Então, sem dúvida, foi esse momento que causou. E aí, como é que nasceu o seu interesse sobre esse episódio da trajetória do Lampião e do Cangaço? Familiar. Eu nasci, como dizem aqui no Nordeste, eu nasci os dentes ouvindo as histórias do cangaço na minha casa, contada pela minha avó materna. Só que não do cangaço lampiônico, né? Lampião passou longe daqui do Seridó, mas o cangaço feito, praticado por Antônio Silvino, né? Antônio Silvino, que de 1900 a 1914 ele tocou terror aqui na Paraíba, né? Só parou quando foi preso em Pernambuco. Então, meu bisavô materno, um dos meus bisavós maternos, foi coiteiro de Antônio Silvino, e eu nasci e me criei ouvindo essas histórias. Muito bem, Fabiana. Aproveito para mandar um abraço pro querido amigo Kildemir, que me recebeu em Mossoró quando eu estive lá. No meu livro Os Homens que Mataram Facinura tem um capítulo específico para a resistência de Mossoró, que é uma história fantástica, né? Você escolheu uma história muito bacana para contar e, como você comentou, muito emblemática, muito simbólica da trajetória de Lampião, né? Então vamos falar um pouquinho, Fabiana, sobre algumas curiosidades que estão no seu livro e que constam da história central da resistência de Mossoró. Até você lembrou aí a chuva de balas, a gente vai colocar depois algumas imagens, né? Então tá aqui, aparecendo aqui a capa do livro da Fabiana, Os 37 Dias que Abalaram o Lampião, do Paraíba Cangaço, né? Então eu gostaria de conversar um pouquinho, saber da sua opinião sobre dois personagens bastante emblemáticos dessa resistência, que foram, por exemplo, o prefeito, né? O prefeito Rodolfo Fernandes, né? Qual a visão que você tem dele, que foi exatamente o homem que liderou a resistência contra o Lampião. E depois eu gostaria de comentar um pouquinho sobre Jararaca, o cangaceiro que virou santo, né? Mas fala um pouquinho pra gente sobre Rodolfo Fernandes, qual a visão que você tem dele, Fabiana? Da visão do livro do filho de Rodolfo, né? Porque filho é filho, né? Então, ali no livro do filho dele, ele é o herói inconteste. Não que ele não tenha sido um bravo resistente, né? Mas Rodolfo, ele foi o responsável pela resistência, né? Enquanto a maioria das pessoas, dos moçoroenses, não acreditava que Lampião chegasse até lá
o que não é nada absurdo, porque, volto a dizer, não era do feitio de Lampião atacar grandes cidades, né? E Mossoró, na época, tinha mais de 20 mil habitantes. Era uma cidade que tinha 4 torres de igreja, que isso no imaginário de Lampião queria dizer muita coisa, né? Ele não atacava lugar onde tinha várias torres de igreja, ou seja, cidades grandes, e as pessoas, era uma cidade próxima ao mar, né? Então, vários fatores que fizeram com que autoridades da cidade, a população em geral, duvidassem que Lampião, que o bando de Lampião quisesse atacar Mossoró. Mas, devido a algumas circunstâncias, né, principalmente Isaías Arruda, o maior coiteiro de cangaceiros lá aí do Ceará, e devido também a um mês antes do ataque de Lampião a Mossoró, o cangaceiro Marcilon tinha atacado Apodi, né, que é outra cidade lá do Rio Grande do Norte, que fica próxima a Mossoró, e que na época ele conseguiu um saque de mais de 40 contos de réis, o que era uma fortuna para a época. Então, ligando-se ao fato de que Lampião, em Pernambuco e na Paraíba, estava sem poder agir, porque o Estado estava realmente fazendo frente ao cangaço, então ele não se viu muito à vontade para dizer um não a Isaías Arruda. Ele terminou topando a empreitada, né? E veio, pagou para ver, né? Mas foi tão esperto que, claro, ele sempre ficava na retaguarda, né? Ele sequer entrou em Mossoró, ele ficou lá no cemitério, né? Ou, hoje o cemitério São Sebastião, que na época ficava fora da cidade, e as duas colunas de vanguarda, né, é que realmente entraram na cidade. É isso. Em linhas gerais, a participação de Rodolfo é essencial, né, para que realmente fosse exitosa a resistência da cidade, e a questão também de que eles tiveram tempo para se preparar. Muitas outras cidades não tiveram esse tempo todo, né? Mas, para você ter uma ideia, Rodolfo já vinha sabendo dessa possível invasão de cangaceiros, não de Lampião, né? Essa possível invasão de cangaceiros à cidade há algum tempo, né? E começou realmente a se organizar. E desde o dia 10, quando o bando de Lampião, saindo do Ceará, atravessando a extrema da Paraíba, entrou no Rio Grande do Norte, a população potiguar ficou sabendo que Lampião estava em território potiguar. Porém, só vieram ter certeza de que ele ia realmente atacar Mossoró quando já estava bem próximo, praticamente quando estava em São Sebastião, que hoje é a cidade governador do Serra Rosada. Muito bem. Então, ao contrário das demais cidades, eles tiveram tempo de se preparar, claro. Eles tinham recursos, conseguiram montar um pequeno exército para resistir aos cangaceiros, né? Mas você fala no seu livro que houve pouco apoio do governo estadual na época, não é isso? Terminei de dizer, é, até as próprias autoridades duvidavam. Não é que houvesse má fé ou que fizesse pouco caso. É que as autoridades custavam acreditar que Lampião tivesse a audácia de invadir uma cidade com 20 mil habitantes. Uma cidade que tinha agência do Banco do Brasil, uma cidade que tinha linha de trem, uma cidade rica, né? Então, as pessoas realmente elas pagaram para ver. A única que não pagou para ver foi o intendente, né, que hoje é prefeito, o intendente Rodolfo Fernandes. Muito bem. É isso. Fabiana, eu gostaria que você falasse um pouco de um outro personagem muito interessante da história, que é o Jararaca, né? Pernambucano de Buíque e que foi preso, aparentemente foi morto e foi enterrado vivo, né?
num caso esdrúxulo, né? Um caso absurdo, e que depois hoje é tido como santo, né? Até eu estive no túmulo dele, é um túmulo bastante visitado aí no cemitério de Mossoró, né? Hoje, no Dia de Finados, continua sendo o túmulo mais visitado lá em Mossoró. É, Veja bem, Moacir, a questão de Jararaca tem muita mitologia envolvida, né? Muita. Jararaca estava na vanguarda, né, do ataque em uma das colunas. Dizem até que ele estava muito embriagado, mas isso é de ouvir dizer, não tem nada. É difícil comprovar, só se partisse do testemunho de algum cangaceiro, mas dizem que ele estava embriagado e também eles estavam tentando dominar a trincheira que ficava de frente à casa de Rodolfo Fernandes e próxima à igreja de São Vicente. Então, quando dos cangaceiros foi atingido, Jararaca, o que é que ele fez? Que era algo comum no cangaço. Foi para cima do cangaceiro para poder tirar os seus equipamentos, o seu bornal com dinheiro e tal. E nisso foi atingido também. Não morreu na hora, conseguiu se evadir, fugiu e no dia seguinte encontrou duas pessoas, pediu ajuda, deu dinheiro, mas essas pessoas terminaram entregando Jararaca para as autoridades, né, dizendo onde ele estava. Jararaca foi preso, né, foi entrevistado na prisão e terminou sendo assassinado pelo próprio Estado do Rio Grande do Norte, o que era uma prática na época, né? O Estado do Rio Grande do Norte não perdoava cangaceiro. O que foi feito com Chico Pereira em 28, né? É outro livro que eu também já escrevi, a biografia do cangaceiro Chico Pereira. Então, chegou no Rio Grande do Norte e eles não queriam muita conversa, não. Não iam nem para julgamento, era sumariamente assassinado. Quanto a essa história dele ter sido enterrado vivo, não se acredita muito nisso. Ele pode até ainda estar agonizando, né, quando começou a ser enterrado. Dizem que ele cavou a própria sepultura, o que também não é razoável supor, já que ele estava ferido no tórax, né? Então não tinha como uma pessoa, naquelas condições físicas, cavar a própria cova. Até porque uma das testemunhas, né, desse assassinato disse que quando chegaram no cemitério, a cova já estava cavada, né? Então tem muita lenda, tudo que envolve o cangaço tem muita lenda, tem muita celeuma, né? Mas, assim, hoje em dia é menos, mas ainda persiste muito essa mitologia, eu reputo como se fosse uma mitologia sobre a figura de Jararaca em Mossoró. Muito bem. E me diga uma coisa, como é que foi a repercussão desse livro? Que você realmente fala de vários clássicos, livros, o livro do Sérgio Dantas, entre vários outros, né? Que tratam dessa questão. Como é que foi a repercussão desse livro na época do lançamento dele? E lancei já esse ano porque está se aproximando os 100 anos, né? Então, na verdade, o livro vai ter uma visibilidade daqui a um ano e pouco, né? Eu estou com ele aqui preparadinho, pronto para realmente acontecer em 27. Mas eu também quis trazer à tona
que havia interesses políticos por trás, né, para tirar do poder a família. Então, na primeira parte do livro, eu falo especificamente sobre Mossoró. A segunda parte do livro é sobre esses 37 dias, ou seja, desde a saída do Ceará até passando pelo Rio Grande do Norte, voltando pelo Ceará até chegar em Pernambuco, eu falo sobre esses 37 dias que mudaram a vida do Lampião. E na terceira parte do livro eu falo, entre outras coisas, sobre Jararaca, né? Falo também sobre a, essa questão do porquê o ataque a Mossoró. Aí tem a versão do lucro e tem a versão política. Fica ao gosto do freguês, né? Eu apresento as duas versões, mas não tomo partido. Eu tenho cá minhas dúvidas, né? Eu acho que precisa-se de provas, né? Até hoje não há uma prova incontestável, mas não tem também como a gente apenas descartar essa questão política. Mas falta provas, né? São, por enquanto, são só conjecturas. É isso. Mossoró, tudo que se fala de Lampião em Mossoró é muito polêmico. Né? São muitas pessoas que dedicaram a sua vida a isso. E eu apenas fiz um trabalho de jornalismo investigativo, até porque o assunto vai estar em pauta e daqui a um ano e pouco, e a gente não pode se furtar ao debate. Muito bem. Na verdade, o seu foi o primeiro livro que eu vi citações um pouco mais extensas sobre a questão política. Porque até então só se falava do lucro mesmo, do interesse financeiro, do Isaías Arruda, do próprio Lampião do Macilon, que é um bandido da região, né? Então, o seu foi o primeiro livro que eu vi que se estendeu um pouco mais, sem chegar a nenhuma conclusão, naturalmente, como você falou, mas de qualquer maneira oferecendo para o leitor essa possibilidade de entender essa outra questão relacionada à política, né? Já que a família era muito poderosa na região, né? E hoje, então, acontece na cidade esse evento que se virou uma tradição, e você falou um pouco sobre isso. Eu queria que você falasse um pouco mais aqui para os nossos telespectadores sobre como é que é a chuva de balas no País de Mossoró, que eu não conheço ainda, estou para ir conhecer. Mas fala para a gente como é que é esse evento, se faz a representação lá na igreja de São Vicente do ataque de Lampião e dos cangaceiros a Mossoró, é isso, né? A chuva de bala no País de Mossoró é encenado no mês de junho, né, durante as festividades juninas, e todas as noites, durante um certo período, né, a população vai assistir o Chuva de Bala no País de Mossoró, um musical a céu aberto. Eu digo que é a nossa Broadway nordestina, né? É muito lindo. Acho que eu já fui umas 4 ou 5 vezes. E cada ano a gente se surpreende com a versatilidade, né? Com os atores e atrizes são todos de Mossoró, de companhias de teatro lá de Mossoró. Até porque Mossoró é uma cidade muito cultural, né? É uma das cidades onde você respira cultura do começo ao fim. E assim, vale a pena ir a Mossoró e assistir Chuva de Bala. É uma experiência inesquecível, muito rica essa encenação teatral, esse musical. E é uma coisa que empolga, sabe, Moacir? As músicas são empolgantes, né? O figurino é muito bonito, é tudo de muito bom gosto. Então, é uma das coisas que faz as juninas de Mossoró serem diferenciadas. É o Chuva de Bala no País de Mossoró. Então, quem puder ir assistir, não perca, porque, claro, tem as licenças poéticas, né? Tem coisas que não condizem com a realidade, mas é um musical. Mas grande parte desse musical realmente na história da tentativa da invasão de Mossoró pelo bando de Lampião. Muito bacana. Estamos vendo aí imagens da atividade da chuva de balas no País de Mossoró aí para o nosso telespectador, né? Inclusive no adro da igreja de São Vicente, que foi efetivamente palco da invasão do Lampião e dos cangaceiros, né? Eu me lembro
do Lampião falando alguma coisa assim, estão atirando, até os santos estão atirando na gente a partir da igreja da bunda redonda, que a igreja é arredondada no final, né? Então, mas Mas é um muito bom, barato. fiquei muito contente também, Fabiana, de saber que seus artistas são de Mossoró. Olha só, você faz um evento na cidade e privilegia os atores e atrizes locais. Isso é muito bacana, isso é uma. Anteriormente, Mossoró tem várias companhias teatrais. É uma cidade muito rica culturalmente, né? Então, realmente a prefeitura dá vez ao pessoal de lá, né? E eles fazem, e eles dão sangue, né? É muito bonito. Eu conheço vários atores e atrizes do musical e não me canso. O ano que eu posso ir, eu vou, e todo ano é uma surpresa. Claro, às vezes tem uma versão que a gente não gosta muito, faz parte, mas o saldo sempre é positivo. É tudo muito bonito, tudo de muito bom gosto. A encenação do Chuva de Bala no País de Mossoró. Muito bom. Ótimo, Fabiana. Então agora eu vou te pedir para você falar dos outros trabalhos seus. Você é especialista em Primeira República, um tema que me interessa também. De alguma forma, os temas Revolução de 24 e Lampião se entrecruzam, meus dois temas de pesquisa principais, né? Porque estão próximos no tempo, né? Temporalmente, né? Então, fale aí do seu. Você também tem um livro sobre a família Dantas, né? E também tem Lampião e Luiz Carlos Prestes, tema que me interessa muito, né? Dois personagens fantásticos. Tá vendo bem? Sim, estamos vendo. Veja Uhum. bem, esse livro aqui eu publiquei já esse ano, no início do ano. Por quê? Porque, como eu falei, são as datas redondas. Ano que vem vai fazer 100 anos que a coluna Prestes passou aqui pela Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, né? Pernambuco. E muita gente, a maioria das pessoas não tem noção do que foi esse ano de 26 aqui para o Nordeste. Coitado do nordestino, e principalmente coitado do nordestino pobre, que morava na zona rural. Quando menos esperava, lá vinha Lampião, o bando de Lampião, arrasando com tudo. Quando menos esperava, passou a coluna Prestes, e você pode imaginar o que era 900 mil homens passando na sua fazenda, no seu sítio. Quando eles terminavam de passar, era terra arrasada. Eles precisavam comer, né? Então, você não tem noção do sofrimento do sertanejo nessa época. E para arrematar, a cereja do bolo, depois que passava Lampião, que passou a coluna Prestes, lá vinham as milícias dos coronéis, os batalhões patrióticos, que estavam atrás da coluna Prestes e também dos cangaceiros. Então, o ano de 26, Moacir, é um ano muito complicado, um ano muito violento para a nossa região. Para você ter uma ideia, aqui na Paraíba, a coluna Prestes, houve um massacre dos mártires de Piancó, onde várias pessoas foram sangradas, né? O que os cangaceiros faziam, a coluna Prestes passou a fazer, era sangrar as pessoas. Claro, eu não estou dizendo que Prestes, que os comandantes aceitavam isso, mas como você controlar 900 mil homens na Caatinga, né? Então era praticamente impossível para eles terem o comando total desses homens, né? Homens soltos a cavalo pela Caatinga fora. Claro que quando Prestes soube da hecatombe de Piancó, ele desaprovou, mas já estava feito, né? Então teve muita coisa aqui na nossa região com a passagem da coluna Prestes, né? E foi o ano também, devido à coluna Prestes, que Lampião, como você falou aí no início, Lampião recebeu a patente, uma patente fajuta, é claro, a patente de capitão dos batalhões patrióticos, mas eram verdadeiras as armas, a munição e as fardas que ele recebeu lá no Juazeiro do Padre Cício. Lampião saiu do Juazeiro do Padre Cício em março de 26,
engalanado com a roupa do Batalhão Patriótico, uma roupa azul, de mescla azul, e com as armas mais modernas do Exército Brasileiro e cheio de munição. Ou seja, Lampião foi armado pelo Exército Brasileiro. É coisa que a gente só acredita pesquisando, né? Mas aconteceu. Então, 26 foi o ano mais violento aqui nesse quadrante do Ceará, passando por Pernambuco, Paraíba e um pedacinho do Rio Grande do Norte, devido também à passagem da coluna Prestes pela nossa região. E esse Muito bem. já vou te enviar amanhã, já que você faz essa pesquisa, aí eu faço questão de te enviar para você dar uma olhadinha. Poxa, agradeço, faço questão de ler e de depois te retribuir com uma pequena mesmo, uma pequena biografia do Prestes que eu escrevi a partir de um contato muito próximo que eu tive com a Mariana Prestes, uma das filhas do Prestes, com a segunda mulher, com a Maria Ribeiro, que era pernambucana, por sinal, né? E conheci recentemente, agora ainda esse ano, eu conheci a Anitta, que eu não conhecia, não a conhecia ainda, a Anitta Prestes, que entra num documentário que a gente está preparando sobre a Revolução de 24. Eu e meu querido amigo e sócio Marcelo Felipe Sampaio, cineasta. Então, muita da biografia de Prestes eu peguei da tese de doutorado dela, né, que foi transformada em livro. Então, a Anitta é uma referência, né, para o tenentismo. Apesar de ser filha de Prestes, ela consegue, claro, ninguém é isento 100%, independente que mas o livro dela, realmente, ela consegue uma isenção que a gente não espera vindo de uma filha. Muito bom o livro da Anitta. A Anitta, de fato, é uma historiadora consagrada, professora da UFF, né? Tem esse Isso. cuidado, que é claro, quando a gente vai contar. Eu também escrevi o livro do meu pai, claro que é um livro que tem, assim, quase todos os aspectos positivos. Eu não conseguiria falar mal do meu pai, mas a gente não É consegue verdade. isenção. Mas quem consegue, eu fico admirado com quem consegue falar do parente com isenção. Coisa do historiador que vê de distante, né? A gente está vendo o fato já passado muito tempo, então a gente está, em tese, não está envolvido emocionalmente com aquela história, né? Para conseguir contar, né? E você E também, Fabiana, tem um livro sobre a família Dantas, né? Fala um pouquinho para a gente sobre essa família que é muito importante na história da não Revolução é de bem 30. sobre a família Dantas, mas a família Dantas está no meio, né? Você sabe que a família Dantas tem os Dantas do Rio Grande do Norte, que são radicados aqui próximo a Picuí, em Carnaúba dos Dantas, e tem os Dantas que são parentes do mesmo ramo, lá da Serra do Teixeira. Então, nesse livro que eu terminei de lançar, lancei semana passada, eu falo da Guerra de 12, a Guerra de 1912, que foi capitaneada por Santa Cruz, lá de Monteiro, da cidade de Monteiro, e também pela família Dantas, da Serra do Teixeira. O que foi essa guerra, Moacir? Essa guerra, em nível de tamanho, eu sempre chamo guerra, porque guerra. O brasileiro não gosta de falar do nome guerra, mas são guerras, sim. Bem, estamos apresentando aqui para você, querido telespectador, telespectadora, uma imagem de Lampião jovem, 1926. Nessa imagem que você pode ver que ele tem um problema no olho direito, né? Ele tinha um olho cego, né? Ele está jovem ainda e ele está menos de 30 anos e nesse momento ele recebe a patente de capitão dos batalhões patrióticos para enfrentar a Coluna Prestes, a mando do governo Arthur Bernardes, né? O detalhe é que o personagem que dá essa patente para ele, a mando do padre Cícero, é um senhor, um funcionário, um simples funcionário do Ministério da Agricultura. Depois ele é chamado para uma reunião com um grupo de generais, cercado por generais lá no Recife, e pergunta para ele: por que o senhor deu a patente de capitão para um bandido? Aí ele responde candidamente:
porque ele não me pediu a de general, senão eu daria de general também, né? Ele diz, e há registro na imprensa, que ele diz alguma coisa mais ou menos assim: naquele momento eu assinaria até a deposição do presidente da República. Assinaria qualquer coisa, é claro, né? Pedido pessoal do padre Cícero. Lampião na frente dele e de todos os cangaceiros, é claro que ele assinaria qualquer coisa, né? Bem, mas aí é por como me referir a isso, porque a Fabiana falou há pouco dessa história fantástica, que é a patente de capitão, que depois se descobriu que era uma patente fajuta, mas que Lampião sai armado, municiado, bem vestido, mescla azul, armamento moderno, munição, tudo isso lá do Juazeiro do Padre Cícero, né? E aí a Fabiana também tem um livro contando a história da Guerra de 1912, muito pouco conhecida. Eu vou pedir para que ela, a gente já está se aproximando do final do programa, mas para que ela conte um pouco para a gente como é que foi essa história da famosa Guerra de 1912, que envolve a família Dantas, que depois terá uma importância fundamental na Revolução de 30. Diga lá, Fabiana, como é que é essa história da Guerra de 12? Então, Moacir, eu iniciando a pesquisa sobre 1930 e conversando com integrantes da família de Ariano Suassuna, um deles, o Dantinhas, né, ele me disse, Ariano dizia muito, por que não juntar 12 com 30? Aí eu fiquei com aquilo na cabeça e quando eu fui ver os romances de Ariano, eu vi que estava tudo lá. Essa guerra de 1912 é a questão, ela vem no período das salvações do governo Hermes da Fonseca. Ela tem início com Augusto Santa Cruz, da cidade de Monteiro, mas envolve vários componentes da família Dantas do Teixeira, né? São 6 ou 7 coronéis, todos da família Dantas, que se envolvem nessa guerra, que essa guerra tinha qual objetivo? O objetivo era deixar o Estado em um caos tamanho que o governo federal teria que trazer o exército para cá, intervir, né, ter uma intervenção e o governo da época sair para entrar um governante que fosse das hostes de Augusto Santa Cruz e de Franklin Dantas, né, que são os, digamos assim, os personagens centrais dessa guerra, né? Essa guerra só perdeu importância aqui na Paraíba para a Guerra de Princesa, em 1930, né? A Guerra de Zé Pereira. Mas essa guerra, esses bandos de jagunços, de cangaceiros, 200, 300, 400 homens, eles invadiram várias cidades do Cariri e também a cidade de Patos, no sertão da Paraíba, né? E invadiram Taperoá, invadiram Soledade e pararam em São João do Cariri, né? Em São João do Cariri, as pessoas aqui na Paraíba, em 1911, 1912, e através dessa história, desses embates, né, dessa revolta, desses coronéis do Cariri paraibano e do Sertão, é que a gente vai entender um pouquinho as forças oligárquicas, né, e os coronéis que comandavam o Nordeste durante a República Velha. Então, a gente vai entender como estava, digamos assim, o teatro de operações, né? O teatro de guerra estava montado para dar no que deu em 1930, né? Que aí agora a gente está preparando material para 1930, que será os 100 anos da Revolução, da chamada Revolução de 1930. Muito bom, Fabiano. Olha, você pesquisa coisas que eu tenho interesse, né? A Primeira República é algo que eu tenho interesse É especial por muito vários pouco motivos, estudada né? ainda, né, Moacir? Muito pouco estudada ainda. E para nós Exatamente, aqui do pois é. Nordeste, é essencial conhecer a República Velha, né? É essencial Uhum. conhecer. Então, atualmente o nosso foco de pesquisa é sim a República Velha, é o coronelismo, é o cangaço, essa sopa de letrinhas que gestou o Nordeste brasileiro, que na época nem existia, né? O Nordeste brasileiro é uma invenção, como dizia o grande Belchior. Na época era tudo norte.
mas Uhum. essa sopa de letrinha que gestou o Nordeste que hoje em dia você conhece tão bem. Exatamente. Eu me lembro na minha infância, todo mundo só falava norte. Eu vou pro Isso, norte. Depois que cheguei aqui em São Paulo, se perguntava, você é do norte? Depois virou aquela coisa assim muito forte em São Paulo, todos os nordestinos são baianos, né? baiano, E isso. existia um Rio, preconceito Rio de Janeiro, terrível contra o qual Paraíba. eu briguei. Rio de No Rio de Janeiro é Janeiro, Paraíba. Paraíba. Exatamente, isso Isso, mesmo, né? E aí tem além do aspecto da pesquisa como historiador, também um interesse pessoal nessas questões, porque 27 é o ano que nasceu meu querido pai, que morreu infelizmente faz 6 meses, e que por muito pouco não chegou aos 100 anos, né? muito pouco. Nasceu no Ceará, em Iguatu, em 27, né, em 8 de fevereiro de 27, estaria completando 100 anos. Né? É, e tem uma curiosidade da família da minha mãe, que era, meu avô Joaquim Pereira era da Paraíba, na verdade ele era de Piancó, que é a cidade que se dá o episódio aí do padre Aristides, que você Isso. citou aí, né? A história do sangramento, uma história terrível lá da passagem da coluna Prestes, né? E até hoje não fica muito claro. Minhas primas mais velhas conhecem um pouco melhor a história da família. E eu vou passar esse programa para elas, vão ficar muito interessadas. Porque a história que contam é que meu avô saiu da Paraíba e foi para o Ceará a pé pelo meio da Caatinga. Né? Possivelmente por alguma questão envolvendo briga de família, etc. E ele era Briga Pereira, por terra, era sempre isso, né? Às vezes era Joaquim briga por Pereira. terra, família, coisas típicas do Nordeste, das famílias nordestinas. Muito bem. É isso, estamos apresentando aqui o famoso cartaz. O governo do estado da Bahia premiará com 50 mil réis, me parece que é, ao civil ou militar que capturar ou entregar de qualquer modo à polícia o famigerado bandido Virgulino Ferreira, vulgo Lampião. Nem todo mundo conhece esse cartaz, mas eu me lembro de ter tido acesso a uma réplica em tamanho real num dos livros do querido amigo Amaury Antônio Corrêa de Araújo, que perdemos há alguns anos, um dos maiores pesquisadores do cangaço, que certamente você conheceu muito bem também, né, Fabiana? Então, é isso, pessoal. Conversamos aqui com a Fabiana Agra, que deu aqui uma verdadeira aula de Nordeste, de cangaço, coronelismo, República Velha, Revolução de 30, agora Guerra de 12, que é uma guerra que eu confesso que eu conheço muito mal. Na verdade, não conheço quase nada. Vou te Vou mandar ter o esse livro prazer de também. É conhecer. só você me enviar teu endereço que amanhã eu já vou estar mandando. Puxa, fico muito contente e vou te mandar então. Aí você me deixa numa situação. A gente sempre tem que devolver os presentes. Então vou te mandar. Então vou te mandar o livro da Revolução de 24, que se chama São Paulo Deve Ser Destruída. E vou mandar então a biografia do Prestes, pequena biografia para você conhecer. A gente faz aqui uma troca de livros. É um prazer conhecer seu trabalho e que você conheça o meu também. Com O grande certeza. prazer do pesquisador é trocar seus trabalhos. Para a É o gente nosso é muito. escambo, né? O escambo cultural. Esse escampo é muito interessante. Muito bem, eu agradeço aqui, vou fazer aqui um agradecimento e vou deixar alguns minutos então para Fabiana se despedir e fazer uma última saudação. Desde já agradeço muitíssimo a presença dela a partir de Picuí, na Paraíba, uma presença interestadual. Né? A gente já teve aqui no nosso primeiro programa um poeta cubano, como você sabe, o poeta Ediel Gonzalez, a primeira presença internacional. E tivemos agora a primeira presença interestadual. O que quer dizer que nosso programa Minemosine Livros e Livrarias está ganhando o mundo, está ganhando o Brasil, está ganhando o mundo, está crescendo muito. Isso nos deixa muito felizes. Agradeço muitíssimo a participação da querida amiga e colega pesquisadora e jornalista também, e historiadora Fabiana aqui no nosso programa. Muito feliz com a participação dela. Grande abraço para você, que é nosso telespectador, e também um grande abraço para Paraíba. Grande abraço aqui para o nosso colega Wagner aqui da técnica e para o querido paraibano também, Marcos Alves. Fabiana, então você tem aí uns minutinhos aí para suas saudações finais.
Grande abraço para todos e felicidades até o próximo programa Mnemosine Livros e Livrarias. Lembro que Mnemosine é a deusa grega da memória. E memória basicamente é o que nos faz homens, o que nos faz seres humanos e o que salvou nossa espécie da extinção lá na Idade da Pedra. Só agradecer, Moacir, pela oportunidade que você está dando nesse programa que tem uma abrangência aí. A gente diz mundial, né? Porque a YouTube, essas coisas todas, hoje em dia o mundo todo vê. Então eu agradeço demais pelo convite, me coloco à disposição para a gente continuar esse debate que é envolvente, é apaixonante, que fala sobre o nosso Nordeste, o meu e o seu Nordeste. Então é isso. É muita conversa, né? É só estender a rede no alpendre que é conversa para boi dormir. Tá certo? Um forte abraço, agradeço demais e estou por aqui. É isso aí. Grande abraço a todos. Fabiana, prazer falar com você. Falaremos mais vezes, realmente, como você falou, tem muito o que dizer. Então, conversaremos bastante. Até o próximo programa Mnemosine Livros e Livrarias, aqui na 362K TV. Grande abraço. Oi, aqui é Cida Saldanha, da Livraria da Vila, da Fradique Coutinho, na Vila Madalena. A Livraria da Vila está fazendo 40 anos esse ano. E neste endereço, ela está há 35 anos e eu estou aqui há 35 junto com ela. Vim para a inauguração e fiquei. Essa livraria é incrível. Qual é a grande vantagem dela? Que ela tem um acervo muito bom. Então, se você precisar comprar presente de Natal, você chega aqui e você resolve tudo para a família inteira. Porque tem livro os mais diversos. Tem livro de crochê, tem livro de tricô, tem livro de culinária, tem livro de esporte, tem literatura clássica, tem livros infantis, tem livro de psicanálise, de filosofia. Um acervo excelente. E olha, então a gente está aqui nessa parte de cima, que é muito legal. Tem aqui, olha, um cantinho para as pessoas pegarem livros, sentarem, olharem os livros, né? Aqui para cá tem os livros de arte. E aqui tem uma tomada muito boa da loja quase inteira, quer ver? Aqui ao fundo a gente tem a seção de psicologia, psicanálise, filosofia, livros espíritas, livros religiosos. Olha que legal o setor infantil, olhando por aqui. Olha que lindo o setor infantil. É incrível, tem mesinhas para as crianças sentarem, olharem os livros. Agora a gente vai descer, né? E chegar na entrada da livraria. Eu fiz o caminho inverso. Nossa, é muito linda, não é demais essa loja? Acho incrível. Eu quis começar lá de cima para verem tudo que tem, para não ficar com preguiça de subir. Olha, essa aqui é a entrada. Aqui tem uma promoção incrível. Qualquer livro, R$ 39,90. Livros clássicos, como Gabriel Garcia Marques, Isabel Allende. Aqui tem os lançamentos. Aqui tem os clássicos. E aqui os mais vendidos da livraria. Venham conhecer e se divertir aqui na livraria. Serão muito bem-vindos.